Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. E no vídeo de hoje vamos fazer uma análise aí sobre a partida de ontem do Timão. Vamos falar também sobre o mercado da bola e vamos falar também sobre Anderson Talisca. Será que pode virar jogador do Corinthians? Temos novas informações, fiquem até o final do vídeo. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo aí falando sobre a partida de ontem do Corinthians. Cara, o Corinthians ganha de 1-0 dentro do Estudiantes, na Neoquímica Arena. Beleza, é uma vitória, mas tem muitas atenuantes que devemos pontuar. O Corinthians, cara, não jogou um bom futebol contra o Estudiantes. O Corinthians já não tinha jogado bem os outros jogos para trás. Será que vai ser igual o São Paulo lá? Por que o senhor Wesley não jogou, Luxemburgo? Ninguém consegue te entender. Torcedor corintiano não te entende. O cara entra bem todos os jogos. Aí, de repente, você não coloca o cara. Corinthians precisando ampliar o placar. Porque 1-0 é pouco, principalmente lá na Argentina. Até porque o Corinthians, quando joga na Neoquímica Arena, não está conseguindo impor o seu jogo mais. Está sendo um time passivo, um time que espera o adversário vir. Todos os times que o Corinthians joga na Neoquímica Arena, fase de decisão, tem chances de ganhar o jogo. Criam várias situações de gols. O Estudiantes ontem criou várias situações de gols contra o Corinthians. O Corinthians não consegue impor, o Corinthians não consegue marcar, o Corinthians fica fazendo gol de zagueiro toda hora, porque os nossos atacantes não fazem gol, porque o Yuri Alberto é horrível. Será que é difícil você perceber isso? Porque nós, torcedores, percebemos. Então, a Sul-Americana, que é prioridade para o Corinthians hoje, que ela se tornou prioridade após a eliminação na Copa do Brasil para o São Paulo. O Corinthians tendo ela aí como a sua única chance de Libertadores para o ano que vem, cara, tem que jogar com a vida. Tinha que fazer aqui no mínimo 2-3, mas para você fazer 2-3, você tem que utilizar o que você tem de melhor, você tem que utilizar suas principais peças. O Corinthians se torna um time morto com o Fábio Santos em campo. O Fábio Santos não ataca, não dá um cruzamento. O Wesley está sendo um dos nossos principais jogadores aí após a saída do Roger Guedes. O cara que vai para cima, um cara que inferniza aquele lado esquerdo. Um jogador de profundidade. Mas eu e os torcedores não conseguem entender você. Ah, corintianeiro, mas você está sendo muito exigente, cara, porque o Corinthians ganhou. Sim, fiel, o Corinthians ganhou, mas na sua opinião, ganhou jogando bem? Na minha opinião, não. Dependente do gol que o Mosquito errou, não. O Corinthians não joga bem mais um jogo, vai lá para a Argentina com resultado duvidoso. Corintianeiro, mas você só reclama. Cara, não é a questão de só reclamar. A questão é que poderíamos ter ampliado o placar. Poderíamos ter colocado o Wesley, poderíamos ter feito outras substituições. Poderíamos ter imposto o ritmo de jogo, marcar sob pressão. O Corinthians nada disso faz. É essa que é a minha crítica ao senhor Vanderlei Luxemburgo, que fica insistindo no Fábio Santos, cara. O Fábio Santos não cruza uma bola na área. Reparem para vocês verem, fiel. Não sei por que esse cara tem cadeira cativa no Corinthians. Eu não sei o que acontece que esse cara tem cadeira cativa no Corinthians. O Gil ainda, eu vou dar uma colher de chá, e não é só pelo gol, porque o Gil, alguns jogos atrás, veio jogando bem, e o Vanderlei Luxemburgo não tem peito, não tem cancha, para bancar o Lucas Veríssimo agora. Jamais ele vai tirar o Gil, até dezembro, vocês podem guardar aí. Lucas Veríssimo só vai ser titular desse time na hora que o Murilo sair, porque ele não tem peito, porque ele é um covarde. Essa é a grande realidade do Corinthians hoje. Esperamos aí, no jogo da volta contra os Estudiantes, fazemos uma boa partida. Apesar que se entrarmos aí com o mesmo método que entramos contra o São Paulo, com o Yuri Alberto isolado lá na frente, o time tentando segurar o placar de 1-0 lá atrás, a gente já provou dessa experiência, tá, fiel? Fiel, mas eu quero que vocês comentem aí, porque a sua opinião é de grande valor aqui pro nosso canal, porque aí vamos falar agora sobre o mercado da bola, mas antes, gostaria de pedir humildemente para vocês deixar o seu like e se inscreverem no nosso canal. É de grande importância para o canal Corintianeiro. E aqui trazemos vídeos atualizados do Corinthians todos os dias. Pessoal, Anderson Talisca. O jornalista Bruno Andrade trouxe informação importante que
jornalista Bruno Andrade, jornalista conceituado no cenário esportivo brasileiro, trouxe a informação que o Al Nassr negocia o Anderson Talisca. O Al Nassr não quer mais um jogador no clube. Anderson Talisca, que tem contrato aí com o Al Nassr até 2026, corintianeiro. Por que você está trazendo esta notícia? O Corinthians negocia com o Anderson Talisca? Fiel, até o presente momento não. Porém, o Anderson Talisca, em sua entrevista mais recente, disse, cara, revelou amores pelo Corinthians assim, coisa de louco. Falou que o seu sonho é jogar no Corinthians, que ele é corintiano desde pequeno, desde a época que ele jogava no Bahia. Ele já tinha feito essa revelação antes, lá em 2021, quando o Corinthians tentou contratar o jogador. Então vale lembrar aí que, corintianeiro, existe uma negociação avançada? Existe o primeiro contato? Não, mas existe o sonho do atleta. Existe que o jogador disse que quer jogar no Corinthians. Então, se a informação do jornalista é que o Al Nassr negocia, o Corinthians tem que ficar em cima. Porque mesmo se ele consegue a sua rescisão lá, se eles entram em comum acordo lá, o Corinthians pode contratar ele, porque ele passa a ser um contrato vigente, sem contrato vigente no mercado, um jogador livre. Se é o sonho dele, obviamente que ele sabe que ele tem que abaixar suas cifras para jogar no Brasil. Assim como o Lucas fez para voltar para São Paulo. Assim como o William lá na época fez para jogar no Corinthians. Então o Anderson Talisca hoje no Al Nassr tem um salário de 8 milhões de reais. Ou seja, impossível para qualquer parâmetro brasileiro. Até de se aproximar desse valor. Porém, como eu disse, se é o sonho dele e ele quer jogar no Corinthians, ele entende que tem que abaixar esse valor. Então o Corinthians, o que tem que fazer a partir desse momento, quando o jornalista traz a informação que pode haver uma rescisão entre Al Nassr e Anderson Talisca? É ficar de cima e acompanhar todos os movimentos. Porque assim você pode incentivar o jogador a desvincular o seu vínculo contratual, falando, ó, estamos dispostos, estamos com a porta aberta, vamos fazer um projeto, vamos apresentar um projeto assim. Esse é o dever de uma diretoria competente. Quando você tem um jogador de destaque, que joga fora, que fez história, habilidoso, que bate com as duas pernas, você tem que chegar no cara e apresentar um projeto. Um cara que tem um salário muito alto, não tem condições do clube pagar, mas que faz revelações de sonho desde criança em jogar no Corinthians e que mesmo depois de velho revela ser seu clube de coração, há grandes perspectivas de contratações. Grande perspectiva de contratação, desde que o Corinthians faça o seu papel. Aí que entra essa diretoria completamente omissa, uma diretoria ruim, uma diretoria que não sabe gerir um clube, que é péssima em gestão, que é o senhor Duílio Monteiro Alves e o Alessandro Nunes. Mas se eles tiverem um pouquinho de amor pelo Corinthians, tem que ficar de olho nas oportunidades de mercado, e o Anderson Talisca se apresenta como uma ótima oportunidade de mercado. O jornalista Bruno Andrade, que trouxe a informação, é um cara conceituado, não traz fake news, não traz informações falsas. Então, se existe aí uma conversa entre Anderson Talisca e Al Nassr para desvincular o contrato, é porque existe. Obviamente que o meio atacante tem propostas, deve ter propostas aí daquela área do futebol da Arábia. Não sei se a Europa hoje aí poderia pintar uma proposta para o Anderson Talisca, mas é um jogador de nome, que tem muito mercado ainda. Mas por que esse mercado não pode ser pelo Corinthians? Mesmo que ele ganhe menos, o Corinthians basta fazer um bom salário para o jogador, ofertar um bom salário, já que ele viu de sua folha salarial aí o Roger Guedes, o Luan, né? Já que a gente vendeu o Pedro, já que a gente vendeu uma porrada de jogador aí, a gente pode fazer um projeto bom, apresentar um bom salário. Obviamente que não vamos nem aproximar desses 8 milhões, mas o jogador quer que você demonstre interesse também, mesmo que seja o sonho dele. Basta a diretoria do Corinthians ficar de olho e prestar atenção em qualquer movimento que acontece a partir de hoje entre Al Nassr e Anderson Talisca. Mas eu quero que vocês comentem aí. Vocês gostariam de ver Anderson Talisca no Timão? Comentem que eu quero saber a sua opinião. Porque agora vamos falar aí sobre o mercado da bola ainda. E é sobre o zagueiro Bruno Mendes, que temos novidades do Bruno Mendes. Zagueiro de 23 anos, joga na seleção do Uruguai, grande perspectiva de venda, sempre quando entra no Corinthians entra bem, está fazendo uma função que não é a sua,
porque sua função de origem é o zagueiro, mas como o Fagner segue lesionado, ele segue aí jogando de lateral. Fiel, Bruno Mendes pediu para continuar no Corinthians R$800 mil e 3 anos de contrato. O Corinthians conseguiu chegar no máximo a 500 mil e até aí as negociações ficaram travadas. Não houve mais conversas entre Corinthians e Bruno Mendes até pouco tempo atrás. Corinthians marcou uma reunião com o Bruno Mendes e seus empresários depois do dia 12 de setembro. Então, qualquer dia aí depois do dia 12, eles vão sentar e conversar e definir de uma vez definitiva o futuro do zagueiro. Pode ser que agora bate o martelo e ele continue no Corinthians ou saia. Mas se o Corinthians marcou uma reunião, não acredito que seja só para pressionar. Isso aí você pressiona por telefone. Ó, decide aí se vai ou não. O Corinthians, obviamente, deve ofertar uma nova proposta para o zagueiro para ver se ele continua no Corinthians. Mas como eu disse em vídeos anteriores, fiel, não é só você ofertar para ver se o cara continua no Corinthians. Porque isso, o cara vai jogando e vê o Gil cometendo erro, e ele vai comendo banco. Chega uma hora o cara desanima. Pouco tempo no Internacional ele era ídolo. Então quais motivações traz para ele continuar jogando no Corinthians? Porque não basta só o salário. O jogador quer visibilidade. O jogador quer estar jogando titular. Bruno Mendes merece ser titular do Corinthians hoje? Na sua opinião, no lugar do Gil? Respondem aí que eu quero saber. Mas surge aí um fio de esperança aí sobre uma possível renovação com o Bruno Mendes. Até então o jogador estava completamente descartado. Caso não há um conflito de interesses aí depois do dia 12, caso os clubes não fechem, não cheguem num acordo, o Bruno Mendes vai sair de graça em dezembro. E tem um clube brasileiro que já ofertou o que o jogador queria, que eram os R$800 mil e 3 anos de contrato. Não sei se é o Internacional, não sei se é o Flamengo, só sei que existe interesse desses dois clubes. Caso o Corinthians queira permanecer com o zagueiro, vai ter que fazer uma proposta aí igual ou passar desses valores. Mas eu quero que vocês comentem aí, como eu disse aqui no nosso canal, a sua opinião é de grande valor aqui para o corintianeiro. Fiel, as notícias do Corinthians de hoje foram essas. Quero agradecer demais a sua presença. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. E vai Corinthians!